Na nossa comunidade cristã é o dia em que nós celebramos a morte do Senhor até que Ele venha. Não é uma opção, é uma ordem de Jesus Cristo. Nós não chamamos de Eucaristia, nós chamamos de outro nome, chamamos Ceia do Senhor. Então eu gostaria de falar um pouco sobre a Ceia do Senhor. Durante as últimas semanas nós partilhamos os 7 sinais de Jesus em João. Foi uma caminhada boa, bonita, e é algo que eu gosto imenso de ver cada milagre que Jesus faz e que João apenas se preocupou a narrar aqueles 7 para provar o poder multiplicador da água em vinho, para provar o poder transformador, o poder curador, o poder vivificador, o último sinal da ressurreição de Lázaro, mesmo algum tempo antes desta altura que estamos a viver. Mas quando chegamos àquela semana da paixão, quando chegamos à semana em que Jesus atinge o pico de que era a sua missão, indo à cruz do Calvário em nosso lugar, era a altura da Páscoa. Páscoa significa passagem, e nós estamos a entrar nesta altura da Páscoa, e era passagem porque significava para os hebreus, significava para os israelitas, para os judeus, significava algo muito importante, porque eles foram resgatados do Egito pela mão forte do Senhor. Falámos aqui como Deus fez questão, através das pragas que encontramos lá no livro de Êxodo, mostrar que os deuses do Egito não tinham poder diante dele, não tinham a mesma autoridade. O Deus da vida, o Senhor da vida, Ele fez algo extraordinário e libertou o seu povo daqueles 400 anos de servidão. E foi ordenada a celebração da Páscoa a todos os descendentes desde então. A nossa cultura portuguesa, uma cultura também baseada nesta base judaico-cristã, não pode deixar de celebrar a Páscoa, e no próximo domingo nós vamos ter aqui uma celebração muito especial, que é a celebração da Páscoa do Nosso Senhor. Claro que nós não celebramos a Páscoa judaica, não somos judeus, ainda que alguns podem ser. Não é? A minha prima estava a dizer que tinha feito lá um estudo de ADN e pensava que tinha uma parte. Nós não é que não interessa, até pode haver interesse, cada um gostar de estudar esta situação, mas nós em Cristo fomos tornados um só povo, e porque somos discípulos de Jesus Cristo, somos cristãos, então não celebramos aquela Páscoa dos judeus, que era com ervas amargosas, com os pães sem fermento e com aquele cordeiro que foi queimado. Sabemos que todo aquele momento que aconteceu na Páscoa era um sinal daquilo que Jesus ia fazer, porque a última e a mais terrível das pragas, que tinha que tocar a todos os que não criam no Deus, o soberano, o Yahvé, aquele Deus que eu sou o que sou. Então nós vemos que Deus permite que o anjo de morte passe, e em cada casa que não houvesse as ombreiras da porta espargidas com o sangue de um cordeiro, haveria morte do filho primogênito. E foi uma praga terrível, uma praga de morte que gerou libertação e vida, e tudo isto era uma figura daquilo que Jesus ia fazer por nós, em que a sua morte geraria a nós libertação e vida. Ele morreu para que nós possamos ter vida, e vida é seu nome, diz o Evangelho de João. E nós, quando estamos a olhar para a palavra do Senhor, nesta semana pensei falar sobre a entrada triunfal de Jesus, por isso li o texto no início, porque de facto essa seria a efeméride que se celebra hoje, mas vamos então àqueles momentos finais. E vamos entrar num quarto alto, num cenáculo, num lugar que estava preparado apenas para os seus alunos, os seus discípulos mais íntimos. E naquele lugar, Jesus vai celebrar a Páscoa como judeu, mas depois de fazer aquela celebração tradicional da Páscoa, ele institui uma nova ordenança que ficou para a Igreja, que nós chamamos a Ceia ou a Ceia do Senhor. Nós chamamos Santa Ceia, ainda que alguns podem chamar, porque Santa sempre tem conotação, às vezes, com idolatria, e nós não idolatramos o símbolo, são apenas símbolos e nada mais. Mas celebramos a Ceia do Senhor. Como sabem, isto encontramos nos 4 Evangelhos, nós encontrávamos em Mateus 26, hoje estamos a usar o livro de Marcos, que é o mais conciso, podíamos usar também Lucas 22, mas vamos ficar no capítulo 14 de Marcos, que é o Evangelho condensado.
é um evangelho de ação, e eu gosto de ação, então nós temos aqui um evangelho mais de ação, a perspectiva de João Marcos sobre aquilo que os discípulos lhe contaram como testemunhas oculares. Pensamos que Pedro terá sido aquele que contou e depois João Marcos que escreveu. Mas vamos então ler aqui sobre a ceia do Senhor, esta que é uma ordenança do próprio Jesus à sua igreja. Esta ordenança, como sabemos, ela é celebrada praticamente por todas as tradições cristãs. Eu estava aqui a contar aos irmãos que eu estive a ministrar numa comunidade ali em Sintra dos irmãos, e eles, a comunhão dos irmãos, celebram a ceia todos os domingos. Os católicos também o fazem assim, os ortodoxos fazem de outra maneira, cada um faz. Todas as tradições cristãs celebram, uns de uma forma, outros de outra, mas é algo que é conhecido por todos os cristãos, a ceia do Senhor. Então, onde é que foi instituída esta ordenança? Foi precisamente no cenáculo, como eu estava a dizer. E quando? Foi durante a Páscoa. Então, esta é a altura de nós estudarmos este texto, porque tem tudo a ver com aquilo que estamos. Vamos ler a partir do verso 12 do capítulo 14, onde vamos ver na primeira fase a celebração da festa dos pães asmos, a celebração das tais ervas amargosas que eles tomavam. As ervas amargosas simbolizavam o sofrimento que os israelitas tiveram debaixo da escravatura dos egípcios. Com amargura e muita dor, eles ficaram lá. Os pães asmos sem fermento, nós sabemos que simboliza para nós que o fermento muitas vezes é um símbolo do pecado, ainda que pode ser também simbolizado de fé, mas um símbolo do pecado, que significa que temos que fazer uma introspeção, uma análise a cada um de nós, quando nós celebramos também isso. E depois, claro, o sangue, ou o cálice, ou o vinho, que significava o sangue do Cordeiro, e que João Batista depois veio apontar para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos ler aqui o texto sagrado, Marcos capítulo 14, verso 12. Diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disse-lhe os discípulos. Portanto, os discípulos perguntam a Jesus: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, e segui-o. E onde quer que ele entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai-a ali, preparai a Páscoa ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Verso 17. E chegando à tarde foi com os 12. E quando estavam sentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de me trair. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que o tal homem não haver nascido. E comendo eles, agora vamos então entrar na segunda parte, verso 22. E comendo eles, portanto eles já tomaram agora o pão asmo, as ervas amargosas, portanto celebraram a Páscoa, e agora Jesus celebra aqui, ou institui, o que nós chamamos de ceia do Senhor. Verso 22. E comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoando partiu, e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele, e disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E nós sabemos que ali Jesus depois, naquele monte, ele primeiro entra numa provação espiritual, no lugar da prensa do azeite, chamado de Getsemane, e mais tarde depois então Judas, que nós não temos aqui, mas no texto paralelo em Mateus nós vemos que Judas sai, quando é desmascarado como traidor, e vai vender Jesus aos judeus que o queriam matar,
e ele conduz então aquele exército, do exército religioso, dos soldados do templo, que vão juntamente, portanto, até o Jardim das Oliveiras, para depois prenderem Jesus. Então, nós celebramos a ceia do Senhor porquê? Porquê é que nós temos aqui esta mesa, à minha esquerda, à vossa direita, com pão e com cálice, com vinho? Porquê é que nós fazemos esta celebração como cristãos? A Bíblia mostra-nos claramente que a origem da ceia do Senhor, e esta origem está no Santo Evangelho. Nós somos cristãos e, como cristãos evangélicos, nós nos baseamos no Evangelho. Não temos tradições que sejam escritas e que sejam leis para nós, ao contrário de outras fés cristãs. Nós temos uma e única regra de fé: a sagrada palavra de Deus. E mesmo alguma tradição que haja, e às vezes pode haver, tradições que herdámos, por exemplo, dos nossos pais suecos, que fundaram estas igrejas aqui em Lisboa, faz agora 110 anos da fundação, não em Lisboa, porque Lisboa foi mais tarde, começou em Portimão, depois no Porto, depois ainda ali nas Beiras, e depois mais tarde é que foi para Lisboa. A mensagem evangélica pentecostal, já havia aqui igrejas evangélicas, já havia aqui igrejas protestantes. Durante muito tempo, e por causa da concordata entre o Estado e a Igreja tradicional, não era possível termos, e talvez por isso Portugal ficou mergulhado tantos anos de trevas espirituais, não era possível ter um culto evangélico, a não ser dentro das embaixadas, a embaixada holandesa, e aqueles templos, como acontece hoje, por exemplo, nos países islâmicos, onde, por exemplo, num país toda a gente fala, numa cidade, naquele Principado de Dubai, existem templos evangélicos, mas é apenas para os estrangeiros. Os nacionais são proibidos de celebrar ali. Assim acontecia connosco no passado. Nós, se fôssemos protestantes evangélicos de outro país, podia ir àquela embaixada e celebrar, mas se o Estado descobrisse que havia alguém português que se convertesse, ele era perseguido. E nós celebramos agora no dia 27, precisamente numa cerimónia pública ali na Praça do Comércio, celebramos as vítimas da Inquisição, que foram poucas, graças a Deus, em Portugal, mas ainda tombaram alguns pensadores muito importantes portugueses, e acima de tudo fez com que todos os judeus que tinham encontrado refúgio aqui, depois da tortura de Espanha, da perseguição, tivessem que fugir, muitos deles para o Brasil, onde desenvolveram aquela grande nação, porque é um povo que teme a Deus, e por causa de ser um povo que teme a Deus e obedece. Eu escrevi ontem nas redes sociais que a obediência, diz C.S. Lewis, abre todas as portas. A obediência abre todas as portas. E é muito importante nós entendermos isso, porque a obediência precede a bênção. A bênção vem como resultado da obediência. A desobediência traz-nos martírio, traz-nos pecado, traz-nos, acima de tudo, dor. Nosso irmão partilhou muito bem a parábola do filho pródigo, do filho esbanjador, porque pródigo é o outro que não quis receber nem aceitar a misericórdia que o pai estava a exercer com aquele filho mais novo. Mas a verdade é que nós vemos nesta mensagem, nessa figura, nesta parábola tão bonita, nós vemos esse coração do pai. Um coração pronto a perdoar, mas o caminho é sempre um caminho de arrependimento. Como o irmão dizia no verso 17 muito bem, caindo em si disse, vou-me levantar e vou ter com o meu pai. E vou-lhe dizer que pequei contra o céu, que pequei contra Deus e pequei contra Ele. E vou-lhe pedir perdão. E esse é o caminho que Deus nos manda trilhar para podermos ser recebidos nos braços do Pai. Ele não nos obriga, mas Ele nos chama assim. Ele não nos obriga. Nós podemos viver a vida como bem entendermos. E nós vemos nessa parábola precisamente isso mesmo, porque o filho viveu a vida como bem entendeu. E enquanto houve dinheiro, houve festa. Mas quando o dinheiro falhou, os amigos desapareceram. Os amigos desapareceram e ele passou necessidades. E graças a Deus, talvez alguns de nós precisamos de experimentar essa história. Pelo menos a minha foi assim. Só depois de passar necessidades é que nós damos valor à casa do Pai. E graças a Deus, então. Então a Bíblia, vamos voltar à ceia do Senhor. A Bíblia fala-nos então sobre esta celebração da Páscoa e para nós depois a instituição da ceia do Senhor. E o que é a ceia? A ceia é um memorial. Ou seja, nós estamos aqui a fazer um memorial. É um símbolo daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Quando João Batista vê Jesus vir ter com ele,
João Batista era o profeta que falava depois de 400 anos de silêncio. A nação não tinha ouvido um profeta depois de Malaquias falar a voz de Deus diretamente. E surge uma voz no meio do deserto, um essênico, alguém que jejuava, alguém que vivia comendo comida muito estranha, não vamos falar sobre isso agora. Mas ele surge a pregar, e então todos os judeus dizem, finalmente Deus volta a falar connosco. Mas a voz de João Batista era uma voz contundente, era uma voz incisiva, era uma voz que denunciava o pecado, era uma voz que denunciava a corrupção, era uma voz que falava contra os poderes instituídos, e os poderes instituídos não gostaram do que ouviram, porque ele começou precisamente a denunciar também Herodes, que tinha tomado a sua cunhada para ser a sua mulher, e João dizia que não podia ser assim. Então, por causa disso, nós sabemos que João também foi morto. Mas antes dele morrer, ele tornou-se muito popular, porque era uma voz de Deus. E as pessoas iam ter com João Batista para serem batizados. Para os judeus, talvez nós não temos tanto essa noção, mas para os judeus os batismos fazia parte. Por exemplo, os essênicos tinham vários batistérios. Quem já esteve em Jerusalém, quem já esteve a mulher no deserto, quem já esteve ali em Israel, pode ver todos aqueles tempos que havia de batismos. Havia várias cerimónias batismais. E o batismo estava sempre muito interligado com arrependimento, com mudança de atitude. E era isso que João pregava. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. O que é arrepender? Arrependimento é quando nós vamos numa direção e percebemos que estamos errados e caímos em nós. Cá está o verso 17 de Lucas 15. Quando nós caímos em nós e nós percebemos que estamos errados, mas não é ficar ali a lamentar, não é? O filho pródigo podia ter dito assim, ai de mim, miserável homem que eu sou, a comer as bolotas que os porcos tentem comer, ou alfarrobas consoante a tradução. Ai de mim, eu devia-me de levantar. Sim, eu devia de ter com o meu pai. Eu devia. Mas pronto, bolota até não é mau, até porque agora a farinha de bolota, a bolo de bolota, descobriu-se que a bolota é muito rica. Não, eles não ficaram assim. Ele disse, eu vou-me levantar. E ele levantou-se e foi. E isso é arrependimento, porque arrependimento não é nós cairmos, é nós dizermos, eu estou mal, mas pronto, eu nasci assim, eu sempre fui assim, e não sou Gabriela, então eu vou continuar a fazer o que fazia. Não, eu caí em mim e volto para trás. Volto para Deus. E é isso que é o arrependimento e que João Batista veio pregar, e foi a primeira mensagem também de Cristo, o arrependimento. Então, nós vemos agora quando João vê Jesus vir e diz, eis o Cordeiro de Deus. E é interessante que eu estava a ler, eu estou a fazer um devocional também da Páscoa, entre vários que estou a fazer, e um deles fala do fio do sangue. Hoje em dia há igrejas que não gostam de cantar sobre o sangue, porque é uma coisa muito arrepiante, é uma coisa muito feia. Então não cantam mais sobre o sangue, não pregam mais sobre o sangue, mas o sangue é o fio. O autor do comentário estava a dizer que o sangue é o fio, desde Gênesis a Apocalipse. É o fio que conduz a Bíblia toda, porque o sangue era pacto. Nós vemos isto nos filmes, não é? Quando eles cortam as mãos e fazem um pacto de sangue. Mas nós víamos isto principalmente nos hebreus, naqueles povos em que eram feitos aquele pacto, sabe? O tal pacto que Deus fez com Abraão, quando realmente ele manda e separa e passa aquela presença e há ali um pacto de sangue. Então há agora um pacto também de sangue, que nós chamamos de aliança, talvez por pacto pode ser assim mais estranho para nós, que Jesus vai fazer connosco na ceia. É um pacto de sangue, é uma aliança. E o que é que essa aliança fala a nós? O que é que essa aliança nos fala? Então vamos brevemente estudar nesta manhã. Esta festa, a ceia, é uma festa memorial, para nos lembrarmos, é um lembrete, para nos lembrarmos sempre que Jesus não foi apenas um fazedor de milagres. Nós temos pregado sobre os milagres de Jesus. Jesus não foi apenas um grande mestre, nós vemos aqui chamado rabi, mestre, mesmo neste texto que acabámos de ler. Jesus não foi apenas um profeta. Jesus não foi apenas um grande reformador moral. Jesus, Ele quer que nos lembremos dele e do pacto que Ele estabeleceu connosco, quando Ele morreu na cruz do Calvário para salvar toda a mulher, todo o homem que crê no seu nome e que aceita este sacrifício em sua função reconciliadora com Deus. Este ministério da reconciliação que a Igreja tem e que herdou
do fundador da igreja, que é Jesus Cristo. Então isto é um memorial de Cristo. É um memorial da morte de Cristo. Nós lembramos que o seu corpo foi ferido por nós. Nós lembramos que o seu sangue foi derramado por nós. E sabemos que no sangue de Jesus há poder. Sabemos que no sangue de Jesus há purificação. Sabemos que no sangue de Jesus há autoridade. E o sangue de Jesus, quantas vezes, irmãos? E o meu paizinho, que já está com o Senhor, e que quando éramos missionários no interior, eu uma criança, víamos tanta gente que por causa de pactos de sangue mal feitos e ligados a coisas do oculto ou de bruxaria, famílias eram desfeitas e destruídas. E nós ensinávamos as pessoas que o sangue de Jesus, o pacto de Jesus, tem todo o poder acima de qualquer pacto, seja ele o maior que o pacto satânico. Ainda o pacto de Jesus tem poder para desfazer as obras de Satanás. Porque é isso que ele veio fazer: desfazer as obras do inimigo. Então há poder no sangue de Jesus. Às vezes nós estamos a orar e sentimos a opressão espiritual à nossa volta. E nós ensinamos os cristãos a orarem: o sangue de Jesus tem poder. Eu estou coberto com o sangue de Jesus. E esta cobertura do sangue, que é precisamente essa aliança, esse pacto, pacto significava cobertura. Então essa cobertura do sangue nos garante vitória. Então é memorial. E como nós tomamos o cálice com o vinho, nós estamos a lembrar que o seu sangue foi derramado por nós para termos vida em seu nome. Se nós formos, e podemos comparar este texto com 1 Coríntios 11, que é o texto que o apóstolo Paulo depois usa para ensinar este memorial à igreja, nós vamos aqui ver o apóstolo nos ensinar os vários motivos e trazer esta doutrina, que para nós é a doutrina basilar da igreja de Jesus Cristo. E em 1 Coríntios nós temos ali, a partir do verso 22, o texto que nós sabemos de cor, não é? Aquele texto tão importante e que nós lemos regularmente quando celebramos a ceia do Senhor. E vamos já lê-lo e depois no fim vamos celebrar a ceia do Senhor. E diz assim a partir do verso 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes. Vejam que não é uma opção. Fazei. Há aqui um imperativo sempre nas palavras. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. É por causa disto que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, mas quando somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E reparem que pai que é pai repreende. Hoje em dia parece que não se pode repreender a criança. Mas a Bíblia nos ensina que pai que ama repreende. Mãe que ama disciplina. E por falta de disciplina nós estamos a chegar a um estado da nossa sociedade que só mesmo a misericórdia, só mesmo Deus para libertar. Estamos a viver uma geração sem disciplina, uma geração que não pode ser repreendida, mas o Senhor nos repreende porque nos ama. O Senhor nos repreende porque nos quer salvar, nos quer levar para o seu lugar santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós vemos aqui neste texto várias. Nós vemos, por exemplo, até quando deve ser celebrada a ceia. Está aqui no verso 26, diz assim: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então até quando é que nós celebramos a ceia do Senhor? É até que Ele venha. Até o raptus, até o arrebatamento, até o momento em que Jesus virá buscar a sua igreja. Nós temos uma ordem: tomai, comei, todas as vezes que fazerdes, fazei, imperativo, fazei isto em memória de mim. Então fazemos isto em memória de Jesus Cristo, lembrando o seu sangue vertido na cruz em nosso lugar e sua carne moída por nós. A ceia é um ato profético.
Ao mesmo tempo que nós estamos a recordar algo que aconteceu no passado, nós estamos a nos lembrar as palavras do Senhor que Ele virá. E por isso nós celebramos até que Ele venha. E um dia destes, as notícias vão ser notícias que um grande grupo de pessoas desapareceram da terra. Porque Jesus virá buscar a igreja. E um dia destes isto virá a acontecer. Os sinais dos tempos tudo mostram. A Bíblia minuciosamente é cumprida, detalhe a detalhe. As profecias estão-se a cumprir. Jesus vem. E até que Ele venha, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então vamos celebrar porque é um evento. A igreja é um evento profético, é uma proclamação que Jesus virá. Jesus vem, a sua segunda vinda. Ele virá em glória e majestade. E a igreja mantém viva esta esperança quando celebra também a ceia do Senhor. Quem pode participar na mesa do Senhor? Talvez é uma questão que se levanta. Todos aqueles que foram lavados no sangue de Jesus, todos aqueles que já passaram por essa experiência e que foram resgatados pelo seu sangue, de todas as nações, de todas as etnias, de todas as línguas, em todos os séculos, sem exceção, todos podemos participar. Eu gosto muito do versículo que está em 1 de Pedro, e se os irmãos não quiserem abrir, eu posso ler. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então nós não fomos comprados ao mundo, ao pecado, ao inimigo, por um preço qualquer. Não foi por coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas foi pelo sangue precioso de Jesus Cristo. O verso 19 diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Portanto, retirar o sangue da mensagem cristã é retirar o Evangelho, porque o sangue está escrito desde Gênesis até, não é, quando Deus recebe, depois daquele pecado original, os irmãos sabem, quando os dois filhos de Adão e Eva são ensinados que têm que sacrificar ao Senhor, e quando Abel vai escolher do seu rebanho um cordeirinho perfeito para oferecer ao Senhor, e quando ele oferece, diz que o céu se abre aceitando. Abel estava como o primeiro profeta a profetizar que o cordeiro que Deus formou, sim, porque foi ele que fez formar da terra os animais, o cordeiro que mais tarde Deus iria enviar, o cordeiro de Deus para nós é Jesus. Foi recebido, e por causa disso houve sangue, mais uma vez, não apenas do cordeiro que foi imolado, mas o próprio Abel foi morto pelo seu irmão Caim, porque ele ficou com inveja. E Satanás tem muita inveja da adoração que nós rendemos a Jesus, a nosso Deus. Mas, irmãos, o sangue de Jesus nos garante vitória. Amém. Então a igreja mantém viva esta esperança. Não fomos comprados por alguma coisa, foi o sangue de Jesus. Então vamos celebrar até que Ele venha. E quem pode participar? Aqueles que foram comprados por este sangue. O mundo não tem parte na mesa. Aqueles que não têm esta experiência cristã não têm parte na mesa. Nós não vedamos a ninguém, nós aconselhamos e dizemos que normalmente é cristãos que estão lavados no sangue de Jesus, membros da igreja, e que assumiram o compromisso de ser fiéis ao Senhor, custa o custar, venha o que vier. Esses celebram a ceia do Senhor. Então, como podemos nós participar? Se voltemos ao capítulo 11 de Coríntios, nós vamos ver no verso 27 algo muito explícito. Diz: qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, vamos pôr pela positiva. Se não podemos tomar indignamente, podemos tomar dignamente. Agora, dignamente, digno é o Cordeiro, Ele é o único que é digno. Mas o sangue de Jesus que nos cobre nos torna dignos de entrar na presença do Senhor. Ele nos torna aceites diante de Deus. Então podemos, pelo sangue de Jesus, podemos participar, não de qualquer maneira. A ceia não é um momento para nós bebermos. Aqui em Portugal nós fazemos mesmo com vinho. A verdade é que a Bíblia diz que deve ser fruto da vide, deve ser sumo de uva. Se era fermentado, se não era fermentado, bom, existe uma grande discussão teológica sobre isso. Cá está as tradições que não fazem mal. A nossa tradição mediterrânica, que é a terra do vinho, é com vinho. De outros países que não têm essa tradição, é com sumo de uva. Mas independente de ser como sumo, é o fruto da vide que Jesus pega naquele cálice e que dá, e que diz: este é o meu sangue, este vinho simboliza o sangue que eu vou derramar. E Jesus ainda não tinha ido à cruz.
Jesus está profeticamente a dizer o que vai acontecer. E mesmo assim os discípulos não acreditaram. E Pedro disse: Senhor, tem misericórdia de mim, não podes ir à cruz. E toda a gente tenta, até os próprios discípulos tentam impedir Jesus de ir à cruz. O próprio Jesus na sua carne, o próprio Jesus na sua humanidade, o próprio Jesus no seu sentimento, Jesus emocional no jardim de Getsemane diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele continua a dizer, porque sabe que a obediência traz bênção. Todavia não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E então ele vai como ovelha muda para o matadouro. Ele vai e se entrega nas mãos dos seus torturadores. E ele é torturado por nós. Ele é cuspido na cara. Ele é chicoteado por nós. Ele é colocado uma coroa de espinhos que crava na sua mente. Ele é crucificado e pendurado naquele madeiro, para que nós possamos ser aceitos por Deus. Então quem participa na ceia, aquele que aceitou este sacrifício, aquele que lavou as suas vestes espirituais neste sangue de cordeiro, não é um banquete carnal, é um banquete espiritual. Não há glutonarias. Coríntios vem falar sobre isto: não comam demais, não bebam demais, porque a ceia não é lugar para isso. A ceia é um lugar santo. E então reverentemente, com muita reverência, estamos diante de um Deus santo. Então com reverência, no verso 28 diz: examine-se. O homem, a mulher, o ser humano, examine-se, pois, a si mesmo. Faça um exame. Veja se está alguma coisa errada. Veja se está a viver em pecado. Veja, antes de tomar, faça um exame. E depois coma do pão. Depois beba do cálice. E ele volta a repetir, porque aquele que come e bebe indignamente vai comer e beber para a sua condenação. Porque não percebe que o corpo do Senhor exige santidade, exige arrependimento, exige uma entrega. Louvado seja o seu santo nome. Então, e ele disse: se nós nos julgássemos a nós mesmos, verso 31, não seríamos julgados. Estamos em Coríntios 11. Então, reverentemente, examinando, julgando os nossos atos, se temos algo que nos condene, não significa que não devemos tomar a ceia, mas significa que devemos nos arrepender. E se for sinceramente, podemos depois tomar a ceia. Se for arrependimento sincero, uma oração de contrição. Qualquer pecados que exigem, há pecados que exigem, agora falta uma palavra, pagamento, devolução. Bom, há pecados que exigem devolução. Restituição, obrigado, minha querida. Minha esposa é minha auxiliar sempre. Restituição, há pecados que exigem restituição. Quando Zaqueu conheceu Jesus, eu trabalhava nas finanças, só que ele cobrava acima do que era normal. Eu punha uma grande percentagem para ele, que não era lícita. Quer dizer, toda a gente fazia. Mas nós não somos toda a gente, porque um discípulo de Jesus não é toda a gente. Nós somos luz nas tarefas, devemos ser. Falíveis? Sim, eu tenho muitas falhas. Pecadores por natureza? Sim, existem pecadores, mas pecadores redimidos. Com fraquezas? Muitas, eu tenho muitas. Mas devemos viver olhando para Jesus e imitando a Jesus Cristo. E quando Zaqueu então queria seguir Jesus, queria ver Jesus, queria caminhar atrás de Jesus, queria aprender de Jesus, Jesus aceita-o como ele é. Pecador, corrupto, Jesus aceita Zaqueu como ele é. Pequenino, cheio de complexos. Jesus aceita Zaqueu como é. Mas depois de estar com Jesus, o próprio Zaqueu disse: Senhor, hoje eu tomei uma decisão. Eu vou devolver tudo o que terei a mais. A lei até diz que tenho que devolver em 4 vezes aquilo que roubei. Então eu vou devolver aquilo que roubei. E só depois de ele restituir, ou tomar a decisão, porque ele não deve ter restituído no imediato, mas porque Jesus olhou para o coração e viu que era uma decisão, o que é que Jesus diz? Hoje veio a salvação a esta casa. Isto prega-se pouco nas igrejas. Prega-se um Deus de amor, de perdão. Sim, é verdade. Ele é um Deus de amor e de perdão. Mas quando está em nós alguma coisa que falhamos, tem que haver restituição. E se não houver restituição, se não houver nós resolvermos o que fica para trás, esse passado vai nos perseguir a vida inteira. E a vida inteira vai ser perseguido por esse passado. Às vezes a pessoa já morreu. E se a pessoa já morreu? Aí não há nada a fazer, não é? Se tiver um descendente, até podemos restituir e tentar fazer pazes com os descendentes. Mas não há nada a fazer. O Senhor sabe todas as coisas. Mas perdão
perdão de Deus, ele é incondicional, sem dúvida, mas nós temos que fazer alguma coisa. Então nós vemos aqui, examine-se. Examine-se cada um a si mesmo. Não somos nós que apontamos, tu fazes isto, tu fazes aquilo. Não, apontar o dedo não é cristão. Nós não somos chamados a apontar o dedo. Nós somos chamados a apontar o dedo, sim, ao pecado, mas não ao pecador. Nós somos chamados a dizer, por exemplo, roubo é pecado. Nós somos chamados a dizer que sexo fora do casamento é pecado. Nós somos chamados a dizer muitas coisas que aquilo que a Bíblia nos diz, porque é a nossa regra única de fé. Nós sabemos que o mesmo pecado, que é a mentira, que é o engano, que é a murmuração, está ao mesmo nível diante de Deus de outro tipo de pecados. Mas cada um tem que se examinar a si mesmo. E irreverentemente dizer, Senhor, perdoa-me. Às vezes nós temos que fazer aquela oração de Davi. Senhor, sonda-me, ó Deus, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau. Davi dizia alguma coisa que eu fiz e que nem tomei a noção que fiz. Alguma coisa que eu disse e que nem tomei a noção que disse. Alguma coisa que te ofendeu, Senhor, vê se há em mim, prova-me, vê se há em mim. Faz-me aqui um TAC, faz-me um PET, faz-me um scanner geral, não é? Com os medicamentos existem estes exames para detectar até as células mais piores que podem haver no corpo. Faz esse exame e vê se há alguma coisa mal em mim. E perdoa-me, Senhor, e guia-me pelos caminhos eternos. Então, quando nós fazemos isto, podemos tomar a ceia. Como é que eles tomaram? Também eles tomaram com hinos. É muito interessante porque termina o texto a dizer que eles cantaram um hino. Havia sempre louvor, adoração a Deus. E Jesus cantou, no verso 26 do capítulo 14 de Marcos, diz que termina com Jesus cantando um hino, e cantando o hino saíram para o Monte das Oliveiras. E ele saiu cheio de autoridade, cheio de poder. E no Monte das Oliveiras nós sabemos que foi ali que ele foi traído e que foi ali que ele sofreu a traição de um amigo e foi ali que ele foi preso. Mas ele encarou as dificuldades depois do louvor. E o louvor liberta-nos, irmãos. Paulo e Silas estavam em Filipos, Atos 16, 25, e perto da meia-noite eles cantavam hinos ao Senhor. Então a ceia é mais do que uma reunião de cristão. A ceia é uma comunhão de santos redimidos pelo sangue de Jesus. E no sentido horizontal, nós celebramos com os nossos irmãos na fé. É a família de Deus, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Nós celebramos horizontalmente com a família de Deus, mas verticalmente nós celebramos em memória do nosso Senhor e Salvador, que está sentado à direita de Deus. Então, se queres participar à ceia, aceita Cristo como teu Salvador. E traz um lugar à mesa. Traz um lugar. Efésios 2,19 diz: já não sois mais estrangeiros, já não sois mais forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Vem esta família. Aceita Jesus. Aceita o sacrifício que Jesus fez na cruz por ti. Não importa o teu passado, não importa aquilo que fizeste, importa o que fazes hoje. Tomar uma decisão. Eu acredito que Deus enviou o seu Filho. Eu acredito que Deus me ama. Eu acredito que Deus me dá liberdade para viver a minha vida à minha maneira. Eu acredito que eu tenho liberdade de fazer o que eu quero fazer. Mas eu decido nesta manhã seguir a Cristo. Eu decido nesta manhã aceitar Jesus como meu Salvador. Eu decido aceitar a oferta de Deus Pai. Eu decido dizer: sim, Jesus, eu me entrego a Ti. E eu entro para esta família de Deus. E um dia, quando os nossos olhos se fecharem, e essa era a preocupação dos alunos de Jesus, João 14, Jesus disse: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque vou-vos preparar lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. E vocês já sabem o caminho. Senhor, nós não sabemos para onde vais, qual é o caminho? Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus. Celebramos a ceia. Nós não acreditamos como outros cristãos, ou que se chamam cristãos, que acreditam que o vinho é o sangue de Jesus. Nós não acreditamos aquilo que é chamado de transubstanciação. Supostamente o pão se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue. Não.
Nós não acreditamos nisso, literalmente, mas acreditamos na interpretação bíblica dos Evangelhos, que é um memorial, que é uma recordação, que é um símbolo desse sacrifício de Jesus. O vinho, símbolo do seu sangue, o pão, símbolo do seu corpo, foi entregue por nós. O sacrifício de Jesus, uma vez realizado, é suficiente. Uma só vez. Não precisamos sempre tomar o mesmo sangue, mas tomamos apenas um memorial, nos recordando que o sangue vertido na cruz é suficiente para perdão dos nossos pecados. Na próxima semana vou-vos falar sobre Páscoa. E a Santa Ceia e a Páscoa está muito interligada. E vamos continuar então a ler a seguir. E podemos traçar então um paralelo entre a ceia do Senhor e a Páscoa. Nós não podemos cometer o erro de confundir Páscoa com ceia, porque não é a mesma coisa, ainda que muitas igrejas celebram também a ceia na Páscoa. Não tem nada a ver com a Páscoa judaica, mas tem a ver com a nossa Páscoa, e Cristo é a nossa Páscoa. E o que é que significa Páscoa? Passagem. Passagem da morte para a vida. Passagem do pecado para o perdão. Passamos através de Jesus. Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós como um cordeiro pascal. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o seu corpo partido, o seu sangue derramado para nós, simboliza sem dúvida esta salvação gloriosa e esse pacto que Ele fez connosco. Nesta manhã eu vou terminar a minha intervenção com um convite. Àqueles que estão no nosso meio e que ainda não tomaram uma decisão pessoal de seguir a Cristo, de seguir a Jesus. Não tomaram uma decisão pessoal, ou até já tomaram no passado, tal qual o texto que o nosso querido irmão leu no início. Até já estiveram na casa do Pai, até já comeram à mesa com o Pai Celestial. Mas a loucura da vida nos fez afastar dos seus braços de amor. Mas se nesta manhã você quer tomar uma decisão pessoal, nós como família de Jesus Cristo, a nossa maior alegria, a alegria de todo cristão, é que um pecador arrependido volte para Deus. E se quer tomar esta decisão, eu gostaria de orar por si nesta manhã, porque é a melhor decisão que podemos tomar. Eu temo dizer que tomei várias vezes ao longo da vida, porque várias vezes me afastei. Mas cada vez que me afastei só havia um caminho de volta. E o caminho é Jesus. E quando eu aceitei este sacrifício de Jesus, quando eu recordei aquilo, irmãos, eu falhei, eu errei, eu afastei-me do Senhor depois de ser batizado, depois de celebrar várias vezes, se não de centenas de vezes a ceia do Senhor. Eu pequei. A minha vida estava a ser destruída e os únicos pensamentos que pairavam na minha mente permanentemente era suicídio e morte. Mas Jesus me resgatou. Ele me deu uma segunda oportunidade. E hoje eu estou diante de vós, não que mereça, mas pela graça infinita do nosso Senhor e Salvador. Nesta manhã, não sei se tem entre nós alguém que quer tomar uma decisão de fé. Dizer, pastor, ore para mim, eu quero voltar para Jesus, eu quero me entregar a Deus desta manhã. Faça assim um sinal, onde nós estamos em oração, e eu vou orar por si. Nós sempre fazemos isto porque estamos a dar oportunidade. É uma decisão pessoal, exclusivamente pessoal. Eu não vou insistir, é bem-vindo a estar sempre connosco, e a decisão às vezes é tomada no coração, essa é que importa, mas a verdade é que Jesus sempre chamou a atenção quando alguém tomava uma decisão para fazer uma decisão pública, porque a decisão pública compromete-nos. Por isso nós normalmente fazemos nas igrejas evangélicas, na sua esmagadora maioria, decisões públicas, porque nos compromete a seguir Jesus. Se somos perfeitos? Não. Eu não sou, pelo menos. Mas tenho Jesus e caminho com Jesus. Oremos ao Senhor. Deus, nós te agradecemos pelo teu plano de salvação. Nós te agradecemos porque em Jesus Cristo encontramos reconciliação. No sacrifício de Jesus encontramos perdão. E tu és um Deus que nos amas e que nos aceitas como estamos. Tu nos aceitas como somos e nos pedes para mudar. E nós vamos a ti como estamos, Senhor, sabendo que depois de estar nas tuas mãos, alguma coisa tem de mudar. A morte dá lugar à vida. O desespero dá lugar à esperança. A dor dá lugar à presença.
A incerteza dá lugar à certeza. Mas nesta manhã nós queremos orar, Senhor, por aqueles que nos escutam ou por aqueles que estão connosco e talvez no passado, Senhor, prometeram até servir-te, custe o custar, viesse o que vier, mas, Senhor, as armadilhas que foram colocadas prenderam de tal maneira forte que não nos sentimos dignos de estar diante de Ti. Mas pelo sangue de Jesus, Senhor, nós oramos, Senhor, que, Senhor, cada um de nós possa cair em nós e ver, Senhor, onde falhamos e nos arrependermos sinceramente e voltarmos para Ti de coração, Senhor. Nós consagramos a Ti, Senhor, este momento e as nossas vidas, Deus. Se temos falhado, perdoa-nos. Se temos dito alguma coisa que te desagradou, perdoa. Se temos tido pensamentos errados, perdoa, Senhor. E restitui-nos a alegria da salvação, Senhor, no nome de Jesus. Eu oro por cada irmã e cada irmão que está connosco nesta manhã. Que a Tua bendita presença de Deus possa preencher, Senhor, a sua vida. A Tua aceitação e a Tua presença possa ser, ó Deus, sentida, Senhor, porque somos seres emocionais também. Nós não queremos apelar às emoções, nós queremos apelar às convicções, mas sabemos, Senhor, que a Tua presença nos faz tantas vezes chorar, nos faz tantas vezes sentir quem somos e de quem somos. Por isso, Senhor, nós nos entregamos a Ti, Senhor. E quando vamos tomar esta ceia, nós Te agradecemos pelo pão, símbolo do corpo. Nós Te agradecemos pelo cálice, símbolo do sangue. E oramos cada um que possa tomá-lo, possa tomar de uma forma digna. E fazemos este memorial até que Jesus venha. E nós oramos, Maranata, vem, Senhor Jesus. O mundo está à espera. O mundo geme, a criação geme pela manifestação gloriosa dos filhos de Deus, em antecipação da vinda do Filho do Homem. Por isso, vem, Cristo, vem buscar e ajuda-nos a ser encontrados a servir. Ajuda-nos a ser encontrados envolvidos com a Tua obra, no nome de Jesus, e não com a nossa obra. Ó Pai, no nome de Jesus nós oramos, Senhor, por cada um que está nesta manhã. Oramos se há doença no corpo, acreditamos que o sangue de Jesus tem poder para repreender também a enfermidade e trazer cura. Oramos também pelos irmãos que faltam aqui e que pertencem a esta comunhão e que são tantos, Senhor. Oramos pelos nossos irmãos resplandos, esta família que não conseguiu encontrar casa aqui, Senhor, e se agora mudou ali para Salamanca, onde estão, Senhor, à procura agora de uma igreja e que seguem a nossa igreja, Senhor, pelos vídeos e que contribuem ainda para aqui, Senhor. Oramos que possas abençoar, Senhor, também os nossos irmãos que passaram entre nós e que infelizmente não conseguiram continuar aqui, mas abençoa-os e guarda-os por onde estão, no nome de Jesus. Oramos por outros que estão enfermos, Senhor. Há alguns que estão em casas de repouso, em lares de terceira idade, e que, Senhor, ó Pai, são pilares desta igreja, continuam a orar, continuam, Senhor, a lembrar, mas já não podem estar fisicamente connosco aqui neste lugar. Oramos por eles, no nome de Jesus. Oramos por aqueles que perderam a coragem, a força, o ânimo, por causa de palavras de homens ou de ações humanas. Oramos que os tragas de volta, Senhor, no nome de Jesus. Oramos pelos jovens, Senhor, aqueles que já caminharam também, mas que no mundo de tanta tentação e miséria têm, Senhor, Pai, se deixado, Senhor, atropelar por esta onda gigante de pecado, Senhor. Oh, Pai, lembra-lhes da Tua casa, da Tua presença, dos Teus braços de amor. Oramos por cada um de nós, que sejamos testemunhas vivas no nome santo de Jesus. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém e amém.